Olha, o Tesouro IPCA+ está pagando muito. Se você abrir a plataforma do Tesouro Direto, vai ver que ele está indo nos seus recordes de rentabilidade oferecido ao investidor. Ele passou das suas máximas faz tempo e continua renovando novas máximas. Só que, como você pode observar, a taxa de retorno ela é diferente de acordo com o prazo do título. Nesse momento, o título de vencimento mais curto está pagando mais do que um título de vencimento 6 anos mais longo, o que acaba não sendo tão normal e gerando uma série de dúvidas para o investidor. Dúvidas como, olha, qual desses dois ativos é melhor? O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029 ou com vencimento em 2035? Olha, qual vale mais a pena eu comprar agora em 2025? Essas são boas alternativas de investimentos? Existem riscos? Se sim, quais? Enfim, todas essas dúvidas a gente vai te responder aqui ao longo desse vídeo. Para isso, eu convidei aqui o Kevin, consultor aqui do Clube do Valor, que lidera um time de consultores que atende vários clientes nossos para te ajudar a responder essas perguntas. Kevin, bola contigo. Boa, Ramiro. Vamos lá. Eu quero começar te contando quais são as opções que nós temos disponíveis para investir. E nesse contexto, você precisa entender uma coisa. Quando você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o Tesouro. Digo isso porque muita gente fala que é muito arriscado emprestar dinheiro para o governo. Só que o ponto é, o Tesouro Nacional jamais deu calote na sua dívida interna. E se o Tesouro não pagasse essa dívida, o Brasil ia quebrar muito rápido, porque diversos bancos investem em títulos públicos. Então, se o Brasil não paga a dívida dos títulos públicos, os bancos e muitas empresas acabariam quebrando. E aí ia ser uma catástrofe. Então, o que a gente chama de risco de crédito, ele não existe em títulos públicos. Mas dá para perder dinheiro sim, e a gente já conversa sobre isso. Mas antes disso, deixa eu te explicar. O Tesouro Direto ele foi criado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso a títulos públicos, e existem 3 deles. O Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, que a gente chama de híbrido. Mas vamos para o Tesouro Selic. No Tesouro Selic você vai ter uma rentabilidade igual à taxa Selic, mais uma taxinha pequena. Nesse momento, ela é Selic mais 0,04% para 2027 e Selic mais 0,1% para 2029. Esse título ele é chamado de pós-fixado, porque você só vai descobrir a rentabilidade posteriormente, porque a taxa Selic oscila. Então você investe algo na data de compra e vai recebendo juros de acordo com a Selic. Quando vender, vai receber por um preço maior do que você comprou. Esse é o tipo de título menos arriscado do Tesouro Direto, porque todos os dias ele rende um pouquinho. Nos últimos 10 anos, ele rendeu 10% ao ano em média. Mas, tirando IPCA, imposto de renda, ele rendeu pouco menos de 4% ao ano. Então cabe dizer que quanto menor o prazo, menos ele rendeu acima da inflação. O que é bastante normal e esperado até, já que ele é o ativo com menor risco na economia. Mas esse vídeo não é sobre o Tesouro Selic, ele é sobre o Tesouro IPCA+, eu já vou chegar nele, mas para você entender a dinâmica da coisa, primeiro você precisa entender também o que são os pré-fixados. No pré-fixado, você já conhece previamente a rentabilidade que o título vai te entregar, caso você segure ele até o vencimento. Mas no meio tempo, essa rentabilidade também pode oscilar. Como assim? Bom, se você investir hoje no Tesouro Pré-fixado e mantiver até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa que está ali, cerca de 15% ao ano hoje. Só que no último ano, o preço dele oscilou muito. E por que ele oscila? Porque existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. Tanto é que a taxa em si cresceu no último ano. Ou seja, quem investiu lá no começo do ano pagou praticamente a mesma coisa que quem comprou no final do ano. Mas a taxa em si aumentou bastante nesse meio tempo por causa da marcação a mercado. É uma compensação do título. E esse é o gancho perfeito para eu te alertar sobre uma possível cagada que você pode estar pensando em fazer, que é vender esse mesmo título que você comprou a 10% ao ano e usar o mesmo dinheiro para comprar ele a 15% ao ano. Isso aí só vai te fazer pagar taxa para o mercado e comissão para o assessor. Mas também por ele ter essa oscilação maior, ele também rende um pouco mais. Descontando o imposto de renda e inflação, ele rendeu 5,8% na média nos últimos 10 anos. Isso nos leva para o Tesouro IPCA+, que é um título híbrido. Então ele tem algumas características pós-fixadas, assim como o
Tesouro Selic, com a diferença de que uma parte vai render conforme o IPCA e não com a taxa Selic. E tem uma característica prefixada, igual ao Tesouro Prefixado, que é uma taxa de juros já determinada que vai ser entregue acima do IPCA. Ou seja, por isso que aparece dessa forma, IPCA mais uma taxa. E uma grande diferença entre o Tesouro IPCA e o prefixado é que no caso do IPCA, o prazo de investimento geralmente é mais longo. O Tesouro Prefixado mais longo vence em 2035 e o Tesouro IPCA mais longo vence em 2055. Por ser mais longo, existe maior risco de oscilação no longo prazo. E quanto mais longo ele é, de fato, mais isso acontece. O Tesouro IPCA mais 2035, por exemplo, há um ano estava cotado a R$ 2.284. Hoje ele está cotado a R$ 2.042, uma queda de um pouco mais de 10%. Por quê? Porque a taxa decolou. Saiu de 5,5% ao ano acima da inflação para 7,7%. Enquanto o Tesouro IPCA 2029, que tem um prazo mais curto, ficou praticamente no 0 a 0 nesse ano a nível de preço. Mesmo com a taxa subindo drasticamente, a oscilação no preço é menor. Afinal, comprando há um ano atrás, o investidor teria recebido 5,47% mais a inflação durante os 5 anos. E como as taxas pioraram e esse cara ficou no 0 a 0, agora ele vai receber daqui em diante 7,85% ao ano durante 4 anos. Bom, por ter comumente vencimentos mais longos, uma carteira diversificada de IPCA+, também rendeu mais no passado. Nos últimos 20 anos, já líquido da inflação, esse título rendeu 7% ao ano, enquanto nos últimos 10 anos, essa taxa foi de 5,7% ao ano. Tá, Kevin, mas qual eu escolho então para investir em 2025? O Tesouro IPCA mais 2029 ou 2035? E a primeira coisa que você precisa ficar ligado é que essa taxa que aparece no Tesouro Direto não é exatamente a taxa que você vai receber. Investindo em 2029 eu vou receber 7,86% ao ano cravado. Mas por que não é assim? Vamos lá. Comprando no início de 2025, você vai ter 4 anos de investimento, com uma taxa de IPCA mais 7,86%, e aí vamos projetar aqui uma inflação média de 6%, que é o que está sendo projetado pelo mercado para os próximos anos, pelo menos, e 4 anos investindo, isso vai te dar um retorno total de 70%. Só que tem um imposto de renda. No resultado final, isso vai te dar uma rentabilidade anualizada de 6,14%, caso a inflação fique nessa banda de 6%, que é a projeção do mercado. Ou seja, é um retorno muito bom. Mas e o Tesouro IPCA mais 2035? Vamos lá, com uma taxa um pouco menor, de 7,8%, com a mesma inflação projetada, mas em 10 anos investidos, o retorno total nesse cenário seria quase 280%, o que significa que já líquido de IR e da inflação, o retorno anual seria de 6,55%. E isso tudo contando que você vai deixar o seu dinheiro lá até o vencimento. Porque se você vender antes, você pode ter um retorno menor e até às vezes negativo do que essa taxa que você comprou. Mas também pode ter um retorno maior se a taxa cair e o preço subir por conta dessa relação inversamente proporcional que eu te expliquei agora há pouco. Só que essa não é a única pergunta que você precisa fazer antes de escolher um destes títulos. E o que eu quero te mostrar agora é como escolher. E eu já te adianto que o que eu vou mostrar não é um processo único que vai servir para todo mundo. O que eu tô querendo dizer? Que essa resposta ela pode mudar de acordo com as tuas características pessoais e até de acordo com os teus planos de vida. Por isso, rapidamente, eu quero te dizer que se você quer uma resposta e uma análise personalizada para a tua realidade, feita por um especialista aqui do Clube do Valor, que olhe para a tua carteira como um todo e te ajude a melhorar o teu nível de investimentos, então você rola até a descrição e clica no primeiro link. Ali você vai preencher um formulário com os teus dados em 1 minuto e vai aguardar o nosso contato para agendar uma sessão totalmente gratuita de uma consultoria de investimentos. E esse é o primeiro passo para quem é nosso cliente. Assim como vários médicos não cobram pela primeira consulta, esse nosso primeiro contato também é um diagnóstico totalmente gratuito que tem agregado e muito para os investidores que passam por ele. Se fizer sentido, você pode se tornar o nosso cliente. Se não, você vai sair com um plano de ação completo para a tua carteira, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar para o passo a passo aqui de como decidir qual título comprar em 2025. E aqui você vai precisar considerar algumas variáveis. E a primeira delas é sim
sim a taxa. E aí a gente também precisa considerar que a gente está vivendo um momento diferente do mercado, onde quanto menor o prazo, maior a taxa. Até porque o mercado financeiro trabalha em um tripé entre rentabilidade, segurança e liquidez. Na média, quanto menor a liquidez e maior o prazo, maior tem que ser a rentabilidade. Mas por que isso está acontecendo agora? Por que está sendo oposto? Porque a gente está passando por um momento de inversão da curva de juros. Olha só para essa linha roxa. Ela é a projeção de juros futuros para a economia. E ela tende, em momentos normais de mercado, a ter uma forma parecida com essa. Um prazo muito curto, ela é até mais alta, mas num prazo intermediário ali, e aqui no gráfico a gente está falando para 1 ano, 2 anos, ela é mais baixa do que a média e ela sobe para prazos mais longos. E essa era a curva de juros do Brasil no início do ano passado. Mas agora a curva de juros ela está mais parecida com essa linha branca. Ela cresce no curto prazo e ela se mantém alta por algum tempo e aí ela vai se adequando em prazos mais longos. Entendido isso, está na hora de analisar o risco de mercado, de comprar por um preço e vender por um preço menor. Em tese, quanto menor o prazo, menor é esse risco de volatilidade. E esse é um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. E aqui eu vou te explicar o porquê que não necessariamente vai valer a pena você vender o teu título com uma taxa inferior para comprar um outro título com uma taxa superior, justamente por causa dessa precificação. Imagina que você investiu R$1.000 em um título que vai durar 2 anos, com taxa de 10% ao ano. Ou seja, você sabe que ao final do período você vai ter os R$1.210. Só que no primeiro ano deu ruim na economia. Ninguém mais quer investir no Brasil. A taxa de juros aumenta para 15% ao ano. Você já sabe que ao final de 2 anos, aquele seu investimento ele tem que chegar em R$1.210, porque foi justamente essa taxa contratada quando você investiu. Então, em tese, a rentabilidade do teu título também vai aumentar para 15%. Ou seja, no primeiro ano você teve uma rentabilidade de 10%, mas no segundo você vai ter 15%. Só que você contratou um título que prometeu que os teus R$1.000 vão virar 1.210. Para que isso seja matematicamente possível, no ano 2, o preço do teu título tem que variar. Tem que ser um valor X que, rendendo 15% em um ano, ele chegue nos mesmos 1.210. Nesse caso, o valor seria R$1.052. Ou seja, o título vai ter que acabar o primeiro ano com um valor de R$1.052. Então você entendeu esse mecanismo? Basicamente ele é um efeito do mercado para garantir que a rentabilidade contratada lá atrás seja entregue para você no mesmo período. Ou seja, não vai adiantar você vender aquele título que você comprou num pré-fixado de 7,1%, que você comprou lá em 2021, você quer sair dele agora para pegar um pré-fixado de 15%, na prática você vai conseguir tirar do investimento exatamente o valor necessário para que a uma taxa de 15% ao ano chegue no mesmo valor que você teria lá no vencimento caso você tivesse segurado esses 7% esse período todo. E também tem o risco de reinvestimento. Por quê? Porque nesse momento as taxas estão sim altíssimas, mas nem sempre foi assim. As taxas elas oscilam o tempo todo. Tanto é que os 7% em novembro foi um percentual historicamente alto e hoje a gente já está quase batendo nos 8%. E isso é extremamente raro de acontecer. Então a chance de você pegar essa taxa hoje e no vencimento do título daqui a 4 ou 10 anos você pegar uma taxa menor do que a atual é bem grande. Claro que não existe nenhuma certeza no mercado de investimentos, mas vale a pena levar isso em consideração. Você até pode travar uma taxa alta por longo prazo, como é o caso do Tesouro IPCA 2035, caso você tenha esse espaço na sua carteira e o estômago para ver ele cair caso as taxas sigam subindo. Ou pode travar por um prazo um pouco mais curto, como o 2029, sabendo que existe a chance de você não conseguir reinvestir na mesma taxa. Ou, se nenhuma das opções parece completa para você, você pode fazer algo que a gente chama aqui de estratégia da escada. A estratégia da escada consiste em você diversificar os seus ativos de renda fixa em tipos de títulos, como os 3 que eu te mostrei. E se fizer sentido, inclui também os títulos privados garantidos pelo FGC. E diversificando o prazo de investimento como se fosse uma escada, alocando parte para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e outra parte em liquidez. Então, para responder o que nós fazemos para escolher entre esses títulos que estão no título do vídeo, nós alocamos uma parte com vencimento em 2029, uma parte com vencimento em 2035 e uma parte com
vencimento em 2045. E assim você estaria diversificando para se proteger do risco de reinvestimento. A mesma coisa vale para títulos privados. Você pode construir essa escada com títulos com vencimento em 2025, 28, 30 e por aí vai. Ou seja, o que a gente faz é seguir a estratégia da escada, escolhendo uma maior variedade de prazos de vencimento, pensando numa boa relação risco-retorno, mas também respeitando a alocação estratégica de cada um, como nos modelos que eu te mostro aí na lista. Ou seja, a parcela de Tesouro IPCA+, também vai depender do teu perfil de investidor. Ah, Kevin, mas eu não tenho uma alocação montada ainda, o que eu faço? Clica nesse link aqui do lado para garantir uma das vagas restantes nas sessões gratuitas de consultoria de investimento. Nela, você vai poder conversar exatamente sobre isso com um consultor não comissionado que não tem nenhum conflito de interesse. Para ele, não faz diferença se você vai alocar no Tesouro 2029, no Tesouro 2035, no Tesouro 2045, no CDBX, CDBY. Então ele vai te oferecer, ele vai te recomendar realmente o que faz sentido para o teu caso. Mas se você quer continuar aprendendo aqui conosco no YouTube, eu vou deixar aqui do lado um vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais!